Roma Antiga, parte 6. Vamos dar continuidade aí ao processo de transição do chamado período republicano para o período do Império Romano. Inicia-se uma nova fase na história de Roma, uma fase que vai durar aí mais 500 anos, tá? A gente viu que a República teve por volta de 500 anos, o Império também vai ter por volta de 500, é muito tempo. Se a gente pensar que a gente está falando da civilização romana, os maiores impérios da antiguidade, 500 anos se a gente for comparar aqui com a história do Brasil, há 500 anos atrás foi quando os portugueses ocuparam aqui, começaram a ocupar o litoral do Brasil. Não existia Brasil, né? Mas essas terras que foram chamadas de América, que eram habitadas por vários povos indígenas, elas foram aos poucos tomadas ali pelos portugueses, né? De lá para cá, se a gente pensar, passaram um pouco mais de 500 anos. Então, a gente está falando de 500 anos só no período republicano e mais 500 só no período do Império, tirando o período da monarquia, né? Então é muito tempo. A gente tem que fazer esse exercício de se projetar os períodos, a duração no tempo, para a gente começar a sacar que as coisas elas não, as coisas elas têm uma trajetória e de muito tempo, de longa duração, de muito tempo atrás. E a gente já nasce num mundo que já carrega essa bagagem histórica, né? E provavelmente quando partirmos dessa para uma melhor, muita coisa ainda vai rolar por mais 500, por mais 1000, 1500 anos, né? Quando a gente começa a se situar no tempo, a gente vê que a gente é pequeno, né? Perto do fluxo temporal das coisas, do fluxo histórico, né? Interessante. Mas vamos lá. Estávamos falando do processo de transição da República para o Império e vimos que foi um período marcado ali por tensões sociais, né? Vamos resgatar aqui só o gancho da última aula. A gente viu que Roma estava se expandindo territorialmente, estava obtendo terras no Oriente Médio, no norte da África e especialmente no sul, no norte da Europa, né? Roma foi se expandindo. E à medida que Roma foi se expandindo, ela foi também obtendo matéria-prima, ela foi obtendo terras cultiváveis, ela foi obtendo metais preciosos e ela foi subjugando populações, incorporando essas populações dentro do seu território e obtendo escravos também, né? Escravizando. Roma vai ser uma sociedade escravista, né? Principalmente ali nesse período da expansão em diante. E isso traz uma série de consequências políticas, econômicas e culturais para Roma. A gente viu que aquela estrutura social de patrícios e plebeus, ela vai se alterar, porque agora com o fluxo grande de escravos, muito dos trabalhos agrícolas e artesanais até, que eram feitos pelos plebeus, passam a ser feitos por escravos, né? Os patrícios, que eram os donos das terras, e pensavam o seguinte: ó, por que eu vou ficar mantendo um plebeu aqui com uma série de obrigações e um regime de salário, sendo que eu posso comprar um escravo aqui uma única vez, faço um investimento e ele trabalha para mim por anos, até ele morrer. Então é muito mais jogo, né? Então os plebeus passam a ser substituídos por escravos e começam a ficar empobrecidos. E aí esses plebeus aí, né, são famílias que a gente está falando, eles vão migrar para os centros urbanos em busca de novas oportunidades, em busca da sobrevivência, e alguns vão se tornar mendigos, a mendicância é muito alta em Roma, outros vão se tornar, outros vão ficar muito vulneráveis socialmente, vão entrar para o mundo do crime, vão se tornar criminosos,
e outros vão ver na expansão de Roma a oportunidade para desenvolver algum tipo de atividade e se beneficiar dela. Alguns deles, né, e aí a gente está falando uma minoria dessa plebe, né, inclusive vai conseguir se tornar comerciante, né, vai conseguir prestar algum serviço, por exemplo, como tem um fluxo grande de militares de uma área para outra, que eles podem de repente, alguns vão oferecer hospedagem, alguns vão oferecer alimentos, alguns vão oferecer consertos para as armaduras, alguns vão oferecer consertos para as roupas, enfim, alguns plebeus que tiverem alguma condição mínima, né, tiverem lá um pouco alguma, alguma habilidade, algum recurso mínimo, vão poder desenvolver isso e se tornarem comerciantes, e aí vão crescendo, vai tendo uma ascensão social, possibilidade, tá? E aí esses plebeus aí enriquecidos vão se tornar cavaleiros. Vão se tornar cavaleiros significa comerciantes, a gente já viu isso. Sempre bom enfatizar que cavaleiros em Roma é muito diferente de cavaleiros na Idade Média. Conceitualmente duas coisas distintas, tá? Cavaleiros em Roma você traduz por comerciante. Normalmente uma parte da plebe que enriqueceu, né? Enquanto muitos empobreceram, muitos caíram na mendicância no crime, outros enriqueceram, tá? Consequências da expansão. E vimos também que além dessa transformação social, as tensões sociais cresceram, porque também com o fluxo de escravos passou a ter muita revolta de escravos, né? Os escravos não queriam se submeter à condição de inferiores, né, socialmente. Não tinham a cidadania romana, não eram considerados romanos, e alguns eram treinados ali para serem gladiadores, inclusive, né? Alguns proprietários de escravos falavam, ó, vou te treinar aqui, treina aí, já que você é bom de briga, treina para ser gladiador. Se você se der bem aí, você ganha uma grana e até te dou a liberdade, né? Alguns treinaram para ser gladiadores, mas muitos escravos vão se revoltar. A gente falou de Espartaco, o líder da revolta dos escravos, que arrebanhou um monte de escravos lá em Roma e causou maior terror para os patrícios em Roma, né? E diante dessas tensões sociais você vai ter de tudo. Você vai ter gente que vai falar, tem que reprimir esses caras, né? Tem que reprimir esses plebeus. Vai ter gente que vai falar, ó, não dá para ficar na base da repressão, vamos ter que distribuir um pouco mais as terras e os alimentos, porque aí com um pouco mais de equilíbrio social, os plebeus não vão se revoltar, nem os escravos. E foi o caso dos irmãos Graco, Tibério Graco, Caio Graco, que proporam uma reforma, né, uma redistribuição de tribos com baixo preço, e até redistribuição de terras, né, em colônias, né, já que tem tanta terra, é porque não distribui um pouco mais, né. Acontece que essa ala mais moderada do Tibério e do Caio Graco, né, que vão atuar lá no Senado, tem uma origem aristocrática, inclusive, vão ser rechaçados e vão perder a disputa política aí, vão ser assassinados, e Roma vai continuar tensa socialmente, vai mergulhar em revoltas. Quem é que vai tentar colocar ordem nesse caos aí, né? A classe social que vai conseguir, que vai começar a ter preponderância nas decisões, vai ser a classe dos generais, dos militares em Roma, né? Por uma razão muito simples, né? Conforme Roma foi se expandindo, muito da riqueza dos escravos, da riqueza que chegou em Roma, se deu por conta das operações dos generais, das campanhas, né, dos generais, que organizavam ali, né, lideravam os soldados romanos. Então esses caras passaram a obter prestígio, né? E conforme você vai tendo prestígio na sua sociedade, você vai querendo ter cada vez mais voz política também, né? E essa classe da alta patente dos militares também vai receber terras, vai começar a receber terras, vai começar a ter voz política, muita gente vai querer ouvir esses caras,
E eles, apesar de passarem a ter um status privilegiado, eles têm muitas vezes uma origem diferente dos patrícios, né? Muitos dos generais, realmente, eles têm origem nos patrícios, né? E compartilham dos mesmos costumes, das mesmas ideias, mas alguns dos soldados também vão ter uma origem mais popular, né? Começaram ali como soldados, se destacaram por alguma razão e vão formar o alto escalão do exército romano, mas com uma origem diferente, né? Isso muda muita coisa. E os militares passam a formar com uma classe com muito respaldo e muito poder, né? E esses caras, eles vão cada vez mais reivindicar o poder em Roma. E vão chegar para o Senado lá e falar, ó, tá maior caos social aí, só que a força, quem tem a força física aqui é o exército. Se vocês não aceitarem dividir o poder aqui com o exército, não derem voz para o exército, deixa aí vocês que se virem com os escravos, vocês que se virem aí com os plebeus revoltados, né? E aí os patrícios, o Senado, tem que se curvar aos militares e, né, negociar com os caras. E aí, uma das formas que o Senado vai encontrar vai ser a dos triunviratos, né? Ou seja, o Senado romano vai transferir a administração de Roma para três líderes militares, né? O Senado vai continuar existindo, vai ser muito importante, uma instituição importante, mas você vai ter lá os generais cada vez mais se sobrepondo ao Senado, né? E depois, mais para frente, o Senado vai ser só meio que um fantoche, tá? Quem vai mandar mesmo são os imperadores. Só que não foi assim de um dia para o outro. Inicialmente você teve, antes de você ter um imperador só controlando Roma, você vai ter o regime de triunviratos. São três, o Senado elege três ali, três grandes líderes, e eles dividem Roma, dividem a administração de Roma. Então a gente vai ter dois triunviratos. Triunvirato vem de três ali, né? Troika é uma associação política entre três homens em pé de igualdade. Então, em tese, eles são iguais, né? Não tem um melhor do que o outro. E o primeiro triunvirato ele é formado por, veja só aqui embaixo, né, no esqueminha, a gente vai ter Pompeu, a gente vai ter Crasso e a gente vai ter Júlio César. Júlio César vai ficar com a parte mais central de Roma, enquanto Crasso vai ficar com a parte mais oriental de Roma e Pompeu com a parte mais ocidental de Roma. Tá vendo que, né, o território é enorme, ele se divide e cada um vai ficar com uma parte, né? Só colocar aqui o mapa do Império, por exemplo, ó, o Júlio César vai ficar aqui com o meio de Roma. Esse aqui não é o mapa do triunvirato, tá, gente? Mas o Júlio César vai ficar com o meio aqui, né, a região da Gália. O Crasso vai ficar com o Oriente, com essa região do Oriente Médio e o norte do Egito, e o Pompeu vai ficar aqui com a parte mais ocidental, a parte da Ibéria, né, de Roma. Só que o que vocês acham que vai acontecer, né, com esses três generais aí? Será que eles vão conseguir organizar Roma de forma harmônica, né? Na verdade, vai começar a ter uma grande disputa, né, entre eles. Desculpa. Vai começar a ter uma grande disputa entre eles pela administração de Roma. E quem vai se sobressair desses três aí vai ser o Júlio César, né? O Crasso logo vai sair da disputa ali, ele vai se perder. E a briga vai ficar entre Júlio César e Pompeu. Tem uma longa, tem romances sobre essa história. Não dá pra gente entrar nas minúcias aqui, porque muita coisa vira ficção. Mas o que é importante a gente reter é que dessa disputa aí, Júlio César vai se destacar. E Júlio César, de todos esses três aí, ele é o que mais tem prestígio junto ao exército, tá?
Júlio César era orgulhoso, Júlio César, né, ele tinha uma vaidade incrível e ao mesmo tempo também ele tinha um poder, a habilidade dele, junto com os homens do exército, principalmente os da base, os da classe mais popular ali, era impressionante. E o Júlio César, ele se destacou como um grande estrategista também, né? Ele chegava lá na fronteira lá com os outros povos, com os povos chamados povos bárbaros, né? Que ficavam na fronteira com Roma lá. Falava, e só de chegar ali na fronteira, os povos bárbaros ficavam morrendo de medo, né? Porque o Júlio César era um cara que impunha respeito e ele usava muito da inteligência estrategista dele. Então ele se destacou pelo mérito dele, ele se destacou pelas ações, pela prática dele. E o Júlio César também era muito querido das partes das classes mais baixas, né? A ponto dele, inclusive, ele era um cara populista, né? No sentido também dele ajudar os mais pobres, distribuir alimentos, distribuir inclusive moedas, né? Olha só, muitas vezes nos comícios dele lá ele distribuía moedas para a população. Ele tinha essa pegada um pouco de dividir as riquezas de Roma. Então isso tudo fazia dele um grande líder, querido. E ao mesmo tempo muita gente vai ficar com inveja dele, especialmente lá dentro do Senado. O Senado romano vai ficar, ó, quem que é esse cara, né? Ele está tendo muito prestígio aí. Então muita gente vai começar também a tramar e desejar a morte de Júlio César, né? E ao mesmo tempo também ele vai, ó, criar uma ditadura ali justamente para coibir qualquer tipo de tentativa de acabar com o poder dele. Ele vai acumular uma série de títulos, tá? Que vai abrir caminho para a centralização do poder sobre os imperadores, tá? Então, veja só, o Senado concedeu o poder ao triunvirato, aí dos três, Júlio César se sobressaiu e aí ele vai criar recursos para centralizar cada vez mais o poder. E junto à população ele também vai fazer uma grande propaganda, uma grande média. Ele vai construir obras públicas, o sistema de transportes, o sistema de saneamento, ele vai proibir o abuso do luxo, ele vai ele vai fazer uma média com os camponeses, com os plebeus, porque ele vai falar, ó, não pode só ter escravo, tem que empregar o homem livre aí para circular melhor, para promover aí a inclusão desses plebeus que estavam empobrecidos. Ele vai fundar colônias também, né? Os imperadores vão expandir um pouco mais o Império Romano, né? Ele vai também, olha só que interessante, vai atribuir o título de cidadão romano aos habitantes das províncias conquistadas, como uma forma de maior integração do mundo romano, né? Então é o seguinte, ó, a gente invade, mas agora você é cidadão romano. Então ele bate a sopra, né? Dá uma amenizada. E aí muitos desses habitantes dessas províncias aí passam a se sentir agora cidadão romano, né? Passam a se tornar cidadão romano, passam a se sentir parte do maior império já visto até então, né? Ele vai, inclusive, né, introduzir alguns desses habitantes desses territórios conquistados, né, principalmente as elites desses territórios conquistados, vai dar cargos políticos para eles. É uma forma de dividir o poder e assim, né, conseguir perpetuar sua influência. E ele vai criar, vai mudar o calendário, né? Vai criar o calendário baseado no calendário que a gente conhece, né? Com base nas estações do ano e nos 12 meses. Tá? Então ele vai sistematizar um pouco as atividades, a cultura romana. Vai ser um grande imperador, embora uma ditadura governasse com um braço forte ali, né? Muito bem,
Júlio César vai ser assassinado, né? Inclusive, isso aqui é uma constante entre imperadores, tá? Quanto mais poder você tem, mais inveja você desperta. E quanto mais inveja você desperta, mais gente vai querer puxar o seu tapete, né? Isso é uma constante no mundo do poder. E no mundo antigo não era diferente, as coisas se resolviam, né? Ainda hoje, muitas vezes se resolvem dessa forma. E aí, Júlio César caiu e vem o segundo triunvirato, né? Aí o Senado agora tem que eleger um novo triunvirato. E aí, no caso, o segundo triunvirato aqui é formado por três outros grandes generais, inclusive alguns deles queridos, né, indicados pelo Júlio César, ou preferidos ali do Júlio César, como o Marco Antônio e o Otávio, né? Então veja só, o segundo triunvirato, a gente já está falando aqui de 43 antes de Cristo, né? A gente tem o segundo triunvirato formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. O Marco Antônio vai ficar com a parte mais do centro do Império Romano. O Lépido vai ficar com a parte oriental e o Otávio com a parte ocidental de Roma. O Lépido logo foge, sai da disputa porque ele se perde num conflito, né, de expansão de Roma. Roma estava tentando expandir mais ainda para o Oriente, lá, em direção aos persas, e tem uma batalha desastrosa. Uma batalha desastrosa, o Lépido morre, se perde nessa batalha, e aí já sai fora do triunvirato logo de cara, né? E a disputa fica entre Otávio e Marco Antônio. E Marco Antônio e Otávio vão passar a disputar, né, a influência sobre, não só sobre o exército, mas sobre a população. O Marco Antônio é interessante porque ele vai se aliar, ele vai fazer uma campanha para o norte do Egito, né, e vai se aliar com a Cleópatra, né, e vai passar uns tempos com ela, né, diz até a literatura que eles vão ter um caso. Mas o fato é que um belo dia Marco Antônio é encontrado morto e é encontrado envenenado lá no Egito, né? E aí, quem será que causou isso, né? Quem será que foi o responsável? Será que foi a Cleópatra? Será que foi a mando dos romanos? Será que foi... não se sabe, né? Porque como a gente está vendo aí, esse mundo das intrigas palacianas ali no mundo romano são intensas, são cheias de artimanhas, né? Mas o fato que Marco Antônio morre e Otávio acaba liderando o triunvirato, sendo o único imperador, né? Inclusive ele vai continuar a expansão para o Egito e vai, inclusive, se aliar a Cleópatra mais uma vez e vai completar a unificação do Império Romano dentro do Mar Mediterrâneo, né? O mar já era todo romano, mas ele conquista com essa aliança aí com o Egito, ele formaliza de vez o domínio sobre o Mar Mediterrâneo e o Império Egípcio passa a ser incorporado também ao Império Romano, né? Então, a gente tem aqui, e mais uma vez, né, ele centraliza o poder mais uma vez, né? Aí agora os imperadores estão totalmente sob controle da administração de Roma, né? Só para a gente formalizar aqui, gente, olha só, né, vamos ler aqui. No Império, né, a gente tem agora o período. Os historiadores divergem, né, mas eles consideram que o Império passa a vigorar a partir desse segundo triunvirato aí com Otávio, né?
E no Império é importante lembrar o seguinte: o Senado, as instituições antigas, né, como o Senado, as magistraturas que a gente viu, né, o tribuno da plebe, etc., foram tudo mantido, tá? Institucionalmente está tudo mantido. Mas eles vão ter o seu poder reduzido, como a gente já falou. Né? O imperador vai ter a autoridade máxima, vai ter o poder centralizado em suas mãos. E como é que funciona a sucessão? Né? Diferente do que a gente conhece nas monarquias do período moderno, onde o poder ele é legitimado por Deus, né? Tem aquela ideia de que o poder é divino e que o poder é transmitido de pai para filho, por conta do sangue, né? O sangue azul, o nobre sangue azul. No caso aqui do Império Romano, na Antiguidade, não tem esse critério, né? O critério para a sucessão imperial ele era a origem militar, o prestígio e a recomendação dos imperadores, né? Eles que meio que indicavam os seus sucessores. E o Senado ia lá e confirmava a recomendação dos imperadores, né? Então a sucessão funcionava assim. Outra característica do Império, né, que é importante a gente destacar, é que ele termina a expansão máxima do território de Roma. Esse mapa aqui é muito interessante, gente. Veja só, tudo que está em verde aqui nesse mapa, ou seja, a maior parte do território romano, ele já tinha sido conquistado durante o período da República, né? E veja que a maior parte já estava ali. O Mare Nostrum aqui, ó, o Mar Mediterrâneo já estava quase todo dominado, o norte da África, o Oriente Médio, o norte da Europa, praticamente tudo no Império Romano, na República Romana. Isso que está em laranja e isso que está em azul são conquistas que vêm depois, já no período do Império. Então veja que é a menor parte, mas ainda é importante destacar que o Império expandiu, continuou um pouco a expansão de Roma e conquistou mais algumas terras, tá? Menor parte, mas conquistou algumas terras. Inclusive, veja só que interessante, o que hoje é a Inglaterra, que era o Reino da Bretanha, foi conquistado por Roma. Então, você vai para a Inglaterra hoje, você vai encontrar alguns sítios arqueológicos ali, como por exemplo um aqueduto romano, sinais de uma cidade romana. Se for para Mauritânia, aqui no norte da África, ou se você for para o que seria hoje aqui o Líbano, você vai encontrar, por exemplo, traços de uma arquitetura romana, né? Seja num aqueduto, seja numa casa de banho, seja numa rua, né? Você vai encontrar vestígios arqueológicos que atestam a presença da cultura romana aqui nesses lugares. Desde a Inglaterra até Israel ali, você vai encontrar traços de alguma coisa romana. Isso é muito interessante, né? Os arqueólogos e os historiadores da antiguidade se encantam muito por isso, tá? Porque olha só o tamanho, e veja só que o maior império da antiguidade, dessa civilização, ele está todo centralizado aqui em torno do mar Mediterrâneo. Como eu disse, o mar Mediterrâneo tem um clima excelente, melhor clima que tem no mundo europeu, né? E no mundo ele pega o norte da África, pega o sul da Europa e pega o Oriente Médio. Essa região aqui o clima é ameno, você tem uma certa abundância de trigo, você tem cultivo de ovelhas, você tem um clima bom e uma alimentação saudável, um sol, tá? Não é aquele frio gelado que tem aqui na Britânia, por exemplo. E também não é uma região desértica como aqui o Saara, né? Então, geograficamente, o Império Romano ele é centralizado em torno do melhor clima, da melhor alimentação que se tem no mundo antigo, mas ele também tem o frio gelado aqui na região da Bretanha ou da Germânia. Ele vai ter, inclusive aqui, ele tem a melhor parte do Egito
e é muito diversificado, né? E essas populações todas que os romanos vão encontrando, eles muitas vezes vão incorporando os hábitos, né, introduzindo esses povos para dentro da chamada civilização romana, né? E muitas vezes vai ter conflito, né? Ora vai ter aliança, ora vai ter conflito, mas é um império multiplural, diversificado, com várias cores, né? Aqui você vai ter esses povos que são incorporados por Roma são brancos. Aqui você vai ter a presença de um povo mais moreno, né? Então, a cara das pessoas, a expressão facial delas, a língua delas, o tipo físico, também tudo isso é muito diversificado dentro de Roma, tá? Não é um império homogêneo. Isso é muito interessante. Então, vamos deixar para a próxima aula para a gente ver agora os principais imperadores romanos, né? Quais são as características dos principais. Também falar do cristianismo, que é uma religião nova que surge nas fronteiras de Roma. Um abraço.